Oi, bem-vindo a mais um vídeo. Mais uma vez eu peço que se inscreva no meu canal, apertem a campainha, espalhem os vídeos para os amigos, os colegas, né? Tenham as suas opiniões, né, nos vídeos, interajam comigo. Então, eu vou gostar imensamente. Então, no vídeo de agora, a gente vai falar sobre o egoísmo, que é outro sentimento ainda também muito presente em nós, infelizmente. E mais um tema, mais um capítulo do livro As Dores da Alma. Então, a vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que somente sabe ver a si próprio. A vaidade é um desejo superlativo de chamar a atenção, ou a presunção de ser aplaudido e reverenciado perante os outros. É a ostentação dos que procuram elogios ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo e não dentro de si mesmo. Importante não olvidarmos que a vaidade atinge toda e qualquer classe social, desde as paupérrimas até as que atingiram o cume da independência econômica. Então, Francisco VI, Duque de La Rochefoucauld, eu não sei se eu falei certo, porque é o nome francês, escritor francês do século XVII, né, dizia que ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse o que as motivou. A afirmativa é válida porque se refere às criaturas que fazem filantropia a fim de alimentar a sua vaidade pessoal, impressionando o mundo para que os inclua no rol dos generosos e de grandes altruístas. O orgulho está incluído entre os tradicionais pecados capitais do catolicismo, né? Isso reconhecido, nomeado pelo catolicismo como pecado capital, né? A gente não fala dessa maneira. Então, como a vaidade é uma ideia justaposta ao orgulho, ela também se destaca como um dos mais antigos defeitos a serem combatidos na humanidade. No entanto, somente poderemos nos transformar se conseguirmos ver e perceber em nós mesmos as raízes da vaidade, visto que negá-la de modo obstinado é ficar estritamente vinculado a ela. Sempre a negação é algo que, ao invés de você deixar de viver isso, ao contrário, te torna mais preso àquilo, né? Então, é pior, porque você não tem como tratar. Mais uma vez falando que a gente falou sobre isso no vídeo passado. Então, é oportuno dizer que não estamos nos referindo aqui ao esmero na maneira de andar, de falar, de se vestir, de se enfeitar. Não é esse tipo de vaidade que, em realidade, são saudáveis e naturais, mas há uma causa mais complexa e profunda. As pessoas, quando falam de vaidade, tá sempre falando dessa maneira, né? Aquela pessoa que gosta de se enfeitar, que gosta de se vestir bem, de falar bem, de andar bem. Um cuidado com a pessoa, com a aparência, é saudável, certo? E é natural. Então, a gente viu já, inclusive no Evangelho, que existiam crenças no passado que, ao invés de cuidar da sua carcaça, vamos dizer, né? Do seu corpo, do seu material que conduz, do material que conduz o espírito, a alma, algumas crenças de antigamente achavam que tinham que, ao contrário, né? Tinham que flagelar o corpo para poder
alcançar a ascensão espiritual. Então, isso é uma crença já que a gente sabe que é infundada. É ao contrário. A gente tem que tratar muito bem o nosso corpo. Porque quando a gente está tratando bem o nosso corpo, a gente está tratando a nossa alma. A gente não está tratando só o nosso corpo. Quando a gente está deixando de ser saudável, de ser cuidadoso com o nosso corpo, é a mesma coisa de estar deixando de ser cuidadoso com a nossa alma, certo? Então, não é nesse sentido. É um sentido mais complexo da palavra vaidade, certo? Então, o motivo de nossas análises e observações é o estado íntimo do indivíduo vaidoso. Ou seja, o que está por baixo do interesse dessa exibição e dessa necessidade de ser visto a ponto de falsificar a si mesmo para chamar a atenção. Então, na fase infantil, a conduta dos pais e sua filosofia de vida agem sobre as crianças, plasmando-lhes uma nova matriz à sua, já existente, bagagem espiritual. Ao produto de suas vidas passadas é anexada a visão dos adultos, membros de sua família atual. Então, portanto, através dos pais, verdadeiros espelhos vivos, as crianças assimilam suas primeiras noções de comportamento e modo de viver. A gente vê pessoas bem desleixadas consigo mesmo, achando que isso está fazendo por causa disso está fazendo uma boa coisa, sendo desleixada porque, eu não estou sendo vaidoso. Não, não é bem assim, não é esse tipo de vaidade que a gente está falando. Então, continuando, filhos de pais orgulhosos podem se tornar crianças exibicionistas, carregando uma grave dependência psíquica de destaque. Comportam-se para ser socialmente aceitas e para apresentar-se pessoas brilhantes. É aquele tipo de vaidade fingida que hoje a gente faz uma análise com a história da parábola do filho ingrato, né? Que foi o que saiu, mas que na verdade o filho vaidoso foi o que ficou. Que no fundo, ele fica com raiva, né? No fundo, ele queria passar para as pessoas que ele era um filho bom, mas que ele se revoltou contra o pai quando o pai fez uma festa de felicidade por aquele filho que tinha saído, voltou. E aí ele se revoltou, né? Porque eu sempre fui um filho bom, porque nananã, nananã, e o Senhor está fazendo isso para ele. Então, são as máscaras de criaturas impecáveis, né? Os vaidosos colocam máscaras de criaturas impecáveis e, evidentemente, transmite aos filhos toda uma forma de pensar e agir alicerçada na preocupação com os rótulos e com a escala de valores pela qual foram moldadas. Então, filhos de pais orgulhosos podem se tornar crianças exibicionistas nesse sentido de querer passar para o pai que são perfeitos, que são maravilhosos, sem no fundo serem, de fato, bondosos nem maravilhosos, certo? É uma dependência que foi criada, uma dependência psíquica, certo? De destaque para chamar a atenção dos pais. Então, outra causa do desenvolvimento da vaidade nas criaturas é uma importância desmedida que dão as posses e propriedades. Na atualidade, por menor que seja a classe social em que se encontra construída uma família, ainda é o dinheiro uma fonte absoluta de poder. Quem ganha mais reivindica no lar a autoridade, a atenção e o amor. E, infelizmente, há aqueles que dão, né? Baseado no dinheiro, na posição social e tal.
aqueles que acreditam e há aqueles que dão esse valor. Infelizmente, a riqueza amoedada é conceituada como um dos instrumentos com o qual podemos manipular as pessoas e nos tornar um ponto de atração, né? Dessa forma, processa-se na criança uma educação do tipo intencional, transmitida pelos adultos de forma involuntária, automática e despercebida, através do somatório dos gestos, das conversas, das atitudes ou dos comportamentos do dia a dia. Está passando completamente errado a mensagem para os seus filhos, né? Então, é muito triste a gente ver isso, mas é o que acontece em muitas famílias, né? A presunção leva os indivíduos a se casar não por amor, mas a se unir a alguém que lhes proporcione um melhor status social, uma roda de amigos de projeção e um nome importante. Enfim, as uniões matrimoniais acontecem quase sempre por interesse pessoal, sem se levar em conta os reais sentimentos da alma. A supervalorização social e econômica de determinada profissão ou emprego influencia as escolhas de conformidade com a realização externa em detrimento das inclinações e vocações internas. E há aquelas pessoas que acham que por não estar num determinado status social ou numa determinada situação econômica privilegiada, que não se sinta digno de receber amor, né? Então, ou então há aqueles que por terem, tá sempre achando que a pessoa vai estar com interesse. Então, é complicado quando você tem a mente calcada em coisas erradas, né? Em coisas sem sentido algum, na minha opinião, né? Que eu quero, se eu tiver que ter, eu quero ter com minhas conquistas, e não o do outro, certo? Então, para que eu sempre esteja analisando a pessoa de acordo com como me trata, como é comigo, o que é que está me proporcionando de emoções e atitudes palpadas, né, em evolução espiritual, no amor, em sentimentos profundos e verdadeiros. É essa a minha análise. Então, há profissões tradicionalmente ambicionadas, como medicina, engenharia e outras tantas, de mais recente valorização nos dias atuais, que evidenciar sua própria pessoa com o brilho profissional de seus familiares, né? Então, condicionando-os a viver uma existência estereotipada. Justificam-se com a representação de uma dedicação e proteção ao ambiente doméstico, quando na realidade o que cultivam é o prazer da notoriedade ou de ter muito dinheiro, ou porque quando você tem dinheiro você é arrogante ou orgulhoso ou prepotente. Então, quando você perde esse dinheiro, você tem que mudar suas atitudes e se comportar de maneira diferente, e que essa pessoa às vezes não sabe, né? Então, quando o eminente educador Allan Kardec indagou aos semeadores da Era Nova qual a maneira de extirpar inteiramente do coração humano o egoísmo, fundado no sentimento do interesse pessoal, ele recebeu a seguinte orientação: o egoísmo é mais difícil de enraizar-se, porque desenraizar-se, né, na verdade, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo corre, né? Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo assenta na importância da personalidade.
Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Então, a vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que somente sabe ver a si próprio. Ora, essa importância ao sentimento de personalidade, da qual os espíritos de escola se reportam, nada mais é do que a vaidade. Então, além da educação familiar, os jornais, as revistas, os telejornais, ou seja, a mídia, criam todo um mercado de personalidades prósperas, mostrando suas fotos superproduzidas e seu modo de vida na opulência. Novelas e filmes exibem os padrões a serem atingidos, né? As criaturas imaturas que receberam uma educação voltada para esses valores superficiais tentam se comparar e competir com os modelos da televisão ou com as estrelas e os astros, né, do cinema, gastando tempo e energia para porque se esquecem de que são incomparáveis. Outra coisa são pessoas ainda muito presas às coisas, marcas, em ganhar dinheiro para ter coisas caras, para ter luxo cada vez mais, né? Muita coisa. Enfim, cada um no seu nível espiritual. E uma hora vai entender, acredito eu. Então, as almas não são clichês uma das outras. Todos temos características individuais e próprias. Os ingredientes do sucesso do ser humano se encontram em sua intimidade. Essas pessoas, infelizmente, só aprenderão e aprendem quando se veem sem nada dessas coisas materiais ao seu lado, ao redor, né? E tem que se questionar o que é que eu tenho de fato. Porque quando se tira tudo que é material, e aí sobra o quê? Né? Aí elas mesmas se questionam. E aí vem a dor, né? Não há razão para nos compararmos com os demais, pois cada indivíduo tem sua razão de ser no universo. Se a natureza nos criou para sermos mangueira, não devemos querer produzir como as laranjeiras. E quando eu digo assim, coisas materiais, não é que eu não gosto de coisas materiais, eu gosto, mas eu não vivo em função disso, de querer comprar, eu não. Graças a Deus, não. Ou de ter, não. São consequências. E se tenho hoje, tenho, se amanhã não tenho, também tá tudo bem. Minha preocupação, e eu acho que deve ser a nossa preocupação sempre, é de ser. Essa é a minha preocupação. É ser. Ser cada vez melhor, ser cada vez mais sábia, não com vaidade, sim por querer saber como lidar cada vez mais com as minhas emoções, com as pessoas. Essa é a minha preocupação. É que um dia eu aprenda a ser melhor, a crescer, a evoluir. Não é mais a minha preocupação, não é de ter. Não estou preocupada. O que eu tiver de ter, eu vou ter. Hoje, amanhã eu posso não ter também. E não é uma coisa que eu leve para as outras vidas. Que permaneça comigo. Algo que permanece comigo e com minha alma e com meu espírito é algo que eu trabalho dentro de mim. É algo que eu cresço, que me faz crescer. Emocionalmente e espiritualmente. É isso que eu levo e é isso que eu vou levar. E é isso que todo mundo leva,
mas infelizmente não é todo mundo que pensa nisso, nem se preocupa com isso. Então, lembremos-nos, contudo, de que, tal como a semente, que contém todos os elementos vitais para a formação de uma árvore, também nós possuímos, em essência, todos os componentes de que necessitamos para ser criativos, originais e bem-sucedidos. Então, Paulo de Tarso assim se reportava aos moradores da Galácia. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, à medida que os homens tomarem consciência do seu próprio mundo interior, reconhecerem-se filhos do poder do universo e instruírem-se sobre as infinitas possibilidades da vida eterna, deixarão a doentia preocupação com as aparências, a frustração crônica que possuem por imitar os outros e a atitude de camaleão que cultivam com uma autoimagem para agradar o mundo em seu redor. E aí eu adiciono mais ainda, e a preocupação em ter e ter, certo? Então, é isso. Espero que tenham gostado mais uma vez de mais um tema, né? E até o próximo vídeo.